Ontem eu vi um vídeo do super-herói Magno Malta. Reapareceu o super-herói Magno Malta. Parece aquela história do Superman que do 1, do 2, do 3, e também o retorno do Homem-Aranha, o retorno do Batman. Ele reaparece, Fábio Bandeira. Ele reaparece para dizer que a lei, tem que ser descumprida. Ele, que eu conheço desde criança, desde garoto, desde os meus primeiros anos como evangélico, e que sempre votei nele, desde quando eu era morador de Vitória, do Espírito Santo. E vindo para a Serra, continuei. Afinal, era pela história de vida dele. Pobre, veio da Bahia, e segundo ele tinha uma admiração profunda pela dona Dadá, que era a genitora dele. Mas o tempo foi passando. Magno Malta adquiriu rádios, Magno Malta adquiriu poder, e Magno Malta queria ser o próximo presidente da República. Então aparece Bolsonaro. Magno Malta, que já havia deitado no ombro de Temer, no ombro de Lula, no ombro de Dilma, no ombro de todo mundo. E agora ele se deita nos ombros de Bolsonaro. E aquele discurso sobre desarmamento que ele fez lá atrás, ele muda tudo. Para descumprir a lei 10.000 e pouco, que fala sobre o desarmamento. E tenta empurrar na goela da sociedade a venda de armas, coisa que ele combateu. Porque ele surgiu nos movimentos sociais, nos desafios jovens, nas casas de recuperações. Ele era aguerrido nisso. E ali ele abraçou, com várias pessoas, inclusive Ledipo, que ele tirou da rua, colocou numa casa de recuperação, e que depois foi o melhor secretário de Defesa Civil da Serra e o melhor secretário de Defesa Civil de Vitória ou de Vila Velha. Lei de Porto, muito bom. Cara calado, simples, mas ativo. Magno Malta foi surfar na onda do populismo. Ele não. Ele ficou e fez projetos para segurança, implantou câmeras, defendeu a sua pasta.
defesa civil. Foi nos morros que estavam caindo, tirou a população que estava correndo risco de desabamento, ajudou. Mas Magno Malta preferiu o populismo. Era o super-herói da CPI do narcotráfico. Ele combatia os traficantes e os viciados do Brasil. Depois se tornou o super-herói da pedofilia. Prendeu. E, enquanto prendia pessoas realmente pedófilos, era o super-herói. Mas o dia que ele sai um vídeo de um homem que ele prende, o homem está falando, está aí espalhado, a revista... Tem uma revista aí, Época, não sei, não lembro agora o nome, divulgando um vídeo espalhado pelo Brasil, de que ele prendeu um homem inocente. E às margens da lei encarcerou um homem que saiu da cadeia cego, os olhos, com 20% apenas, arrancaram os seus dentes em tortura. E segundo ele, o próprio Magno Malta mandou socá-lo nas partes de baixo e que ele socaria de cima. Segundo o senhor, né, que está com cerca de 40 anos, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, o qual lhe custou 6 anos de cadeia. E hoje ele vive com uma pensão vitalícia que o advogado exigiu que o Estado fizesse vitalício. Magno Malta, que eu conheci, votei e conheci como amigo, eu era do PSC e ele era do PR. PSC liderado por Lauriette, deputado federal, e PR liderado por Magno Malta. E ele, quando foi candidato a senador, teve 1,5 milhão de votos. Primeira vez. Na outra vez, ele, depois de passar 8 anos em Brasília, ele disse: Ricardo Ferraço vai levar a eleição de senador porque eu vou puxá-lo. Só que não aconteceu. Ele teve 1.300 votos e Ricardo Ferraço teve 1.500 votos. E na última eleição ele seguiu novamente o caminho do populismo, mas agora deixando tudo aquilo que ele tinha falado lá atrás. Abraçou Lula, abraçou Dilma, abraçou Temer, abraçou Aécio, abraçou todo mundo. E agora ele vai para os braços de Bolsonaro. E começa a ter foto nos braços de tudo quanto é político. E aí, Bolsonaro ganha a eleição e o despreza. Mourão chama Magno Malta de um camelo no xadrez da política. O tal Ministério da Família não aconteceu. Fundiram-se direitos humanos e família em um só e colocaram Damares. Mas Mourão não aceitou o Magno Malta. E agora, do nada, ele reaparece mais gordo. Segundo constam
segundo dizem, está deprimido. Ele teve uma deprê e havia aposentado, segundo os comentários. Mas ele volta ao cenário e começa a combater o Supremo Tribunal Federal. O mesmo que o Eduardinho disse que um cabo e um soldado era suficiente para ir lá e fechar. Mas não apareceu esse cabo e esse soldado. E não precisava de tanque de guerra, não. Bastava uma viaturazinha. E o Supremo Tribunal Federal, que era desafiado por Moro, que criou a República de Curitiba, e um juiz de primeira instância quis tomar o lugar da terceira instância, e acabou se tornando um público desrespeitado por 50% da população brasileira. Por quê? Porque foi grampeado pelo Intercept. Eles comemoravam, diziam, o Fachin é nosso, o Gilmar é isso, e havia uma comemoração. Lula está preso, mesmo contra a lei. Mesmo contra a lei. Se tivesse esperado o trâmite correto da lei, o grau de jurisdição da lei, teriam feito as coisas certas. Mas procuraram fazer errado porque estavam com interesse de ser o ministro da Justiça e ser o ministro do Supremo. E Magno Malta embarcou em tudo isso. E levou-lhe uma surra de Cantarato. Cantarato chorou e disse, fui humilhado, fui xingado, mas vou para lá e vou defender a população capixaba. Não vou defender bandeira. Vou defender a população capixaba. Me colocou aqui. E foi acompanhado do estreante também, Marcos Duval, a quem eu admiro, o homem como eu treinei artes marciais, ele é o homem do Krav Maga. Krav Maga e Aikido. O jovem mestre das artes marciais. E também foi humilhado pelo Eduardo Bolsonaro quando dizia que ele era um covarde porque tinha se rendido a Taurus e não estimulava a população a não reagir. E ele disse, olha, vocês me desculpem se eu falei alguma coisa errada, mas quando a pessoa não reage, ele tem toda a possibilidade de ter a sua vida perturbada. Um mestre militar, vindo do exército, mestre de Krav Maga, a arte marcial mais, vamos dizer assim, tirando a arte marcial de Bruce Lee, uma arte de guerra, ensinada nos Estados Unidos e em Israel. De luta mesmo. E de Aikido ao estilo
Siegel, aquele lutador americano. O Seagal. E aí, gente, ele também leva. E Magno Malta fica de fora. E agora retorna, como se do nada, e fala. Ele ficou muitos anos em Brasília, como senador. Muitas vezes eu votei nele. Mas ao ver mudando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, eu me decepcionei. E não votei nele. Mantive o voto de Cantarata e Marcos Duval. E esses dois estão lá. Se é delegado, se é do Exército, não me importa. O que importa é que eles estão cumprindo o seu papel de senador do Estado. E não estão abusando do poder. Porque quem é do poder não pode abusar. Tem que andar dentro da lei. Abuso de poder é crime. Tortura também é crime. E se autoridades, como Magno Malta era, querem dar o exemplo, cumpram a lei. Mas ele cumpriu durante certo tempo. Mas depois, com o advento de Bolsonaro, ele seguiu a mesma onda. E hoje está aí. Apenas um populista que reaparece novamente como o Homem-Aranha. O retorno do Homem-Aranha, o retorno do Batman. E com o mesmo discurso. Vamos combater agora os deputados pressioná-los a votar lei. Leis fascistas, não leis democráticas. Estão se preocupando mais com criar leis e leis e leis e leis e leis e não estão se preocupando com o povo. Que na outra ponta passam fome, passam sede, estão desempregados, doentes e precisando de um plano emergencial. Mas eles não se preocupam com isso. E querem o eterno poder. E deitam no colo do populismo. Querem ser super-heróis. Eternamente. Sem ser. Não querem andar com o pé no chão. Pé no chão é estar na rua. Novamente eu falo do prefeito de Colatina. Ele anda na rua. Ele tem o pé no chão. Ele não combate ninguém. Ele combate o perigo que existe na polis, na cidade. Ele combate as desigualdades sociais. Um bom exemplo para nós. Fiquem na paz.